Queridos, a paz do Senhor. Estamos alegres, felizes, por mais uma vez estarmos na casa do Senhor, para juntos glorificarmos o seu nome, reconhecendo que só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Quero agradecer a Deus, louvá-lo por mais esta oportunidade e também louvar a Ele em gratidão pela vida do anjo desta casa, reverendo Jean, que Deus continue abençoando, sua mãe digna esposa, pastora Sara, toda a sua casa, toda a sua família, seus filhos, os obreiros que lado a lado têm auxiliado este casal na condução deste rebanho. Que Deus também vos abençoe poderosamente. A todos os membros e congregados, visitantes, Deus também vos abençoe em o nome de Jesus. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia ou acesse ela no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo de número 5, versículo 2, a partir do versículo 2, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 2, um texto bastante conhecido. Eu estou vendo aqui dois amigos, o evangelista Carlos está ali, a missionária Liriane está ali, Deus abençoe. Eu fiz os convites para que eles viessem, eles estão aqui. Deus continue abençoando. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Quem diz amém? Tome o seu assento, por favor. Queridos, nós vamos meditar nesse texto por alguns minutos. E eu quero trazer um tema que é o seguinte: lições do outro lado. Lições do outro lado. A primeira lição que existe do outro lado, a primeira lição é: Jesus não revelou os processos, mas revelou a direção. Baseado nesse primeiro tópico, eu preciso explicar a vocês que o capítulo 5 tem um episódio, uma história. Trata-se da libertação de um indivíduo chamado pela Bíblia de endemoniado de Gadara, ou o endemoniado gadareno, ou o endemoniado gerazeno, dependendo da tradução que você tem. A estas mudanças no vocábulo da origem da onde esse homem se encontra.
A Bíblia, ela, para nós, ela tem adições editoriais, ou seja, no princípio, toda a Bíblia Sagrada, eu vou fazer uma analogia simples para você entender. A Bíblia Sagrada não era como é hoje, com capítulos e versículos. Era como se fosse um papel higiênico, um rolo de papel higiênico. E era tudo uma coisa só. Mas para que a leitura ficasse mais eficiente, para que eu também me localizasse na leitura, e para que uma história não se confundisse com outra história, precisou dividir cada história com aquilo que nós chamamos de epígrafe, que são os títulos nos capítulos. Há capítulos que existem divisões de diversas histórias. Mas eu repito, reitero, antigamente não era assim, lá nos primórdios, quando a Bíblia foi confeccionada e os 66 livros foram compilados. Era tudo uma coisa só. Mas para a facilitação do entendimento, precisou-se agora dividir as histórias. Por que eu estou explicando isso? Para você entender o que eu vou falar agora. O capítulo 5 registra a história do endemoniado de Gadara. Só que não começa no capítulo 5 essa história. Eu não sei se você já ouviu isso, mas se já ouviu, é bom ouvir de novo. O capítulo 5 registra a história, ou este episódio isolado da vida deste homem. Mas não começa aqui. Começa no versículo 35 do capítulo 4, quando Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco. E no 35 do capítulo 4, Marcos escreve da seguinte forma: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado, para outra margem, para outra banda. É aqui que faz sentido o tema, lições do outro lado. O que é que tem do outro lado? Aonde é este lugar? Que indivíduo ou quais indivíduos eu encontrarei do outro lado? Essa aqui é uma primeira lição. Jesus entra no barco e só dá a direção. A Bíblia diz, Marcos é mais detalhista e diz que ele vai para a polpa do barco, pega um travesseiro, uma almofada, põe sob a cabeça e dorme. É por isso que a primeira lição é essa: Jesus não revela os processos, mas revela a direção. Quais são os processos, pregador? Você vai ver que no 35 ao 41 acontecem episódios de vento, ondas, tempestades. Esses são os processos. Silenciosamente ele entra, depois de ter dito: vamos para o outro lado. Depois ele se cala, ele adormece. E por que ele faz isso? Imagina, queridos, a viagem inteira alguém incomodando Jesus, perguntando: mas aonde é que a gente vai? O que nós vamos encontrar lá? O que vai acontecer durante essa travessia?
Imagine se Jesus revelasse: olha, vai ter vento, vai ter ondas, vai ter tempestade, e ainda de brinde nós vamos encontrar um endemoniado na beira da praia. Quem aqui diria: tranquilo, eu vou? Quem aqui diria: moleza, Jesus, estou indo, conta comigo? Ninguém, irmão. Por isso que Ele não nos revela algumas coisas que vão acontecer na nossa vida, porque se Ele nos revela os processos, você não topa a viagem, você não enfrenta o desafio. Então ele vai dormir. E alguns comentaristas chegam a dizer que a faixa etária dos discípulos eram de 15 a 18 anos. Muitos comentaristas chegam a dizer que essa era a faixa etária. Então imagina que é uma faixa etária da adolescência para a juventude. Quem tem filho adolescente e quem tem filho jovem sabe que é a fase da curiosidade. A criança já é curiosa. Imagina essa fase da puberdade. Eu tenho um de 8 anos lá, que quando eu digo assim: nós vamos viajar, e ele fica na viagem inteira. Já chegou, pai? Está perto, pai? Demora muito, pai? Eu nem saí ainda do portão de casa, e ele disse: vai demorar quanto, pai? Às vezes tem um irmão para nos levar em algum lugar, ou eu chamo o Uber. Está chegando o homem, pai? Teu amigo está chegando, pai? Então Jesus, de maneira inteligente, vê que os seus discípulos têm esta curiosidade. Ele só direciona, ele só diz a direção, porque ele sabe, se ele revelar tudo, eles não vão. Essa experiência é tremenda para o ministério deles. E tem desafios que Deus oculta o vento, Ele esconde a tempestade, aleluia. Ele oculta os temporais, só para você entrar no barco e não perder a maior experiência da tua história. Segunda lição: a direção os levaria para uma experiência poderosa. Ele diz: é do outro lado que nós temos que ir. Esta direção os levaria a uma experiência. Deus está dizendo para você: esses dias que eu te reuni aqui, é para você viver uma experiência. Deus te direcionou, Deus te deu um endereço. É aqui, aonde as maiores experiências da tua vida vai acontecer. Só que entenda, esse percurso, essa jornada, essa travessia, muita coisa se levantou para que você não estivesse aqui. Sabe o que é engraçado, reverendo? É que quando a gente diz assim: vou para a pizzaria, dá tudo certo. Vou para a churrascaria, dá tudo certo. Vou para a academia, tem gente que até vai na tua casa e diz: eu te dou carona. Quando você programa outra coisa, a não ser a igreja, os programas da igreja, tem gente que paga até Uber para você. Mas quando você diz assim: eu preciso ir para o outro lado, porque Jesus está me mandando, Jesus está me direcionando, porque Ele quer me levar a uma experiência marcante, que vai mudar a minha história, vai mudar a minha mente. Irmão, pode se preparar, a tempestade vai se levantar. Porque, irmãos, a Bíblia não diz, mas eu entendo. Sabe por que eu entendo isso? Porque quando Jesus se levanta do barco, quando Jesus é acordado, é despertado pelos discípulos, ele vai até a polpa e o texto diz: e repreendeu
o vento e o mar. Deixa eu te dar uma informação. Essa expressão repreender no texto é só falada na boca de Jesus quando ele direcionava-se a um espírito maligno. Jesus não repreendia homens, Jesus não repreendia mulheres, Jesus só repreendia quando ele discernia uma influência maligna. Então toda vez que você olha a expressão repreendeu, está ligado ao mundo espiritual. Jesus sem falar nada, porque o processo ali já é muito tenebroso. Imagina se Jesus dissesse: os demônios estão aqui, espíritos malignos estão querendo nos impedir de chegar do outro lado. Eu imagino que alguns pulariam do barco. Eu imagino, porque pescadores, a maioria, sabiam nadar. Mas Jesus: aquieta-te, vento, cala-te, mar. Aleluia. Ele está abafando, ele está colocando em ordem o que o diabo quer bagunçar. Vou repetir. O diabo quer desestabilizar a jornada. O inimigo quer que eles não cheguem no destino, que eles não alcancem o destino, mas de maneira muito silenciosa ou discreta. Jesus, sem dar muitos alarmes, muitos alertas, ele só usa da sua autoridade. Porque quem tem autoridade não é escandaloso. Quem tem autoridade basta uma palavra. Quem tem autoridade não precisa gritar. Quem tem autoridade não precisa bater no peito e esbravejar. Quem tem autoridade não precisa colocar melancia na cabeça. Quem tem autoridade não precisa espernear. Jesus está dizendo: a minha palavra será suficiente. Mar, aquieta-te, vento, emudece. E a Bíblia diz que imediatamente o que estava sendo instável voltou a ser estável. O que era inseguro voltou à segurança. Eu tenho uma palavra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte de mão levantada. Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de receber esta palavra. O Jesus que anda no teu barco está agora decretando a normalidade. Aquilo que o diabo quer trazer à normalidade, recebe a palavra. Ele está emudecendo, acalmando, aquietando. Ele está tornando seguro aquilo que se elevaia, cominaia. Ele está organizando aquilo que o mal quer bagunçar. Aleluia, aleluia. Ele levanta, repreende e pergunta: por que sois assim, tão tímidos? Vocês não têm desfé? E eles, admirados, perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Para eles é o vento que ele está mandando. Para eles é o mar que ele está repreendendo. Mas Jesus sabe que por detrás dessa agitação, não, eu vou de novo, quem sabe alguém se liga. Por detrás dessa agitação não é mar, não é vento,
não é carne nem sangue. Paulo disse: nossa guerra não é contra sangue e não é contra carne, mas existe uma força maligna por detrás dos bastidores. Quem está se levantando não é carne, quem está se levantando não é sangue, quem está se levantando não é mar, quem está se levantando não é natureza. É por isso que ele repreende, não é o mar, para os discípulos porque eles ainda não têm discernimento espiritual. Mas esta noite Deus vai fazer as escamas caírem dos teus olhos. Remaia cominácia. Não é teu patrão, existe uma força maligna. Não é o colega que trabalha contigo, não é Teleia Sandoremi Candarábia. Mas Deus esta noite está dizendo: eu vou acabar com esta força oculta. Aleluia, aleluia. Ele vai trabalhar nessa direção. Qual é a direção? A direção de um propósito. Oh, aleluia. Que propósito tem lá? Por que ele me mandou para essa direção? Ele vai me revelar. Essa direção vai me levar para uma experiência poderosa. Que experiência é essa, pastor? A restauração de um ser humano. E logo, versículo 2: e logo veio 2 sepulcros, um homem possesso de espíritos imundos, que vivia nos sepulcros. Queridos, olha a anormalidade no texto. Quem aqui conhece alguém que mora no cemitério de Ribeirão Preto? Alguém aqui? Pode levantar a mão. Ninguém? Eu achava que isso era normal. Não é normal morar no cemitério? Está vendo o que o diabo faz? Está vendo o que a influência que queria atrapalhar Jesus lá no 35 está fazendo com esse homem aqui? Tirando ele do habitat natural dele. O texto não diz que ele visitava os sepulcros. O texto diz que ele vivia nos sepulcros. Morava, habitava. O diabo é especialista em descaracterizar o ser humano, em trazer anormalidade para a vida do ser humano. Eu vou te dar um alerta. Se você essa noite está vivendo em um contexto anormal, no mínimo, existe uma influência maligna trabalhando para isso. Vivos não moram em sepulcros. Pastor, mas isso é óbvio. Mas eu preciso falar o óbvio hoje em dia. Hoje em dia nós estamos numa época que o óbvio virou raridade, irmão. O que é normal, o que é comum. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que esse homem morava, vivia. E não é num sepulcro não. A Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros. Sabe o que o diabo quer fazer? Nos colocar em sepulcros. Ele quer te sepultar nesse. Não bastante, ele quer te colocar em outro. Não bastante, ele quer te colocar em outro. Quando vai ver, você está sepultado, enterrado no sepulcro das 7 principais áreas da sua vida. Sepulcros.
E a Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros, saía de um e entrava em outro. Sabe o que eu aprendo com isso? É por isso que tem gente que não consegue se reabilitar. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Gangorra, montanha-russa, porque vive de sepulcros em sepulcros. Mas a Bíblia diz que Jesus desembarcou na praia. Aleluia. E quando Jesus desembarca na praia, diz o texto, vou acelerar, ele viu de longe e correu e o adorou. Por que ele fez isso para Jesus? Se o texto mostra que outros homens vinham, prendiam ele e ele se soltava. O texto diz no verso 6 que ele viu Jesus de longe. Essa expressão ver no grego aqui é observar, analisar, perceber, verificar, examinar. Não é uma olhada rápida e depois ele baixou o semblante. Não, de longe ele ficou analisando Jesus. E o que ele tinha para analisar, pregador? Se na mão de Jesus não tinha corrente, se na mão de Jesus não tinha cacetete, se na mão de Jesus não tinha grilhões, algemas, correntes. Por quê? Porque outros homens já o tinham visitado com as mesmas ferramentas e acessórios. Quando ele percebe que aquele homem que está na praia não tem nada disso, ele corre. E o texto não diz que ele corre de Jesus, o texto diz que ele corre para Jesus. Oh, aleluia! Sabe por que ele não correu de Jesus? Porque Jesus não era polícia. Quem era vida louca aqui? Quem era? Quem era? Levanta a mão. Levanta a mão, você está restaurado hoje. Quando você via a figura de alguém que podia lhe prender, você corria para ele? Você corria para abraçar ele? Você corria dele. Eita, alguém vai entender. Irmão, se você for como eu, que nasceu no berço evangélico, você não vai entender nada, mas os vida louca já estão entendendo. Quando o gadareno, vida louca, viu que ele não tinha cacetete, nenhuma indumentária de polícia, não tinha algema, não tinha cacetete, ele disse: esse homem é corajoso demais. Porque todos os que vieram com corrente, com algema. Aleluia. Ao invés dele correr de Jesus, ele correu para Jesus. Por quê, pastor? Uma lição: aquele que tinha poder para prendê-lo estava ali para dar liberdade a ele. Uramaia Xandarábia. Deixa eu te dizer uma verdade: Jesus é filho de Deus, Jesus é Deus encarnado, Jesus é da segunda prateleira da Trindade. Nós pentecostais acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então ele tem todas as prerrogativas do Criador. Ele é Senhor, ele é Criador, ele é poderoso. Então deixa eu te dizer, aquele que tinha todo o direito e todo o poder de te prender, ele te deu liberdade. Você era para andar na coleira de Cristo, você era para andar escravizado. Porque, vou repetir, ele tinha todo o poder, todo o direito de te manter preso do lado dele, mas aquele que podia lhe prender lhe ofereceu liberdade.
Então, meu irmão, arruma esse semblante, põe um sorriso nos lábios, pois Ele te deu liberdade. Ele te deu o que a polícia não deu. Ele te deu o que as instituições governamentais ou não governamentais não te deu. Ele te deu. Ele te ofereceu. Aquilo chamou a atenção daquele homem e disse: dele eu não corro, dele não, dele eu não fujo, dele não, eu vou correr para ele. Quem vai correr hoje para ele? Quem vai? Quem vai correr hoje para ele? Quem vai se prostrar diante dele? Uramacandarás. Esse ano, esse mês é mês de liberdade. Grilhões estão caindo por terra. Você vai parar, e alguém da sua volta vai parar de se ferir com as pedras. Jesus acabou de desembarcar na tua Gadara. Recebe a palavra. Enquanto muita gente não deu jeito, Ele vai dar jeito. O advogado não deu jeito, Ele vai dar jeito. A psicologia não deu jeito, Ele vai dar jeito. A psiquiatria não deu jeito, Ele vai dar jeito. Os políticos não deram jeito, Ele vai dar jeito. Ele está aqui esta noite para lhe fazer livre. Ele está aqui esta noite para fazer a tua casa livre, 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 livre. Ele está ouvindo o clamor. Versículo 5 diz que esse homem ficava noite e dia clamando entre os sepulcros e entre os montes, entre os montes e entre os sepulcros. O que é isso? Quando você não tem Jesus, sua vida é de altos e baixos, altos e baixos. Mas mesmo assim ele clamava, mas mesmo assim ele clamava. No monte clamava, no sepulcro clamava, e Jesus do outro lado, lá no 35, no 5 ele clamava, no 35 Jesus. Bora, Pedro. Para onde? Pro outro lado. Fazer o quê? Pro outro lado. Por que, Jesus? Estou ouvindo um negócio aqui que vocês não estão ouvindo. Estou ouvindo um clamor aqui que vocês não estão ouvindo. Pro outro lado. Vai ter o que do outro lado? Fiquem off, porque se eu revelo vocês não vão. Mas eu estou ouvindo. Tá bom? Já estou indo. Bora, Tomé. Bora, Judas. Bora, João. Bora, Mateus. Bora. Bora. Jesus hoje está esquisito. Ele está ouvindo coisas que a gente não está ouvindo. Ele está falando coisas que a gente não está entendendo. É porque no 5 ele está clamando, mas no 35 ele já está agindo. Ele já está se movendo. Ele já está. Eita, alguém precisa me ajudar a adorar agora. Enquanto você clama aqui, ele se move. Ele se move. Ele se move. Ele se move. Ele para Candoramaha. Ele se move. Fica de pé. Fica de pé no seu lugar se você pode. Aleluia. Aleluia. Ele ouviu o teu clamor. Ele ouviu o teu clamor.
Pode chorar mesmo, Ele ouviu o teu clamor. Pode dar brado de glória a Deus bem alto, porque Ele ouviu o teu clamor. No sepulcro, nos baixos da tua vida, Ele ouviu o teu clamor. Nos montes da tua vida, nos altos, na vitória, quando a coisa deu certo, Ele ouviu o teu clamor. E Ele está dizendo: eu estou me movendo. Daqui a pouco eu desembarco. Daqui a pouco eu chego na tua Gadara. Ainda que eu tenha que superar tempestades, ainda que eu tenha que superar ventos, eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando. A Bíblia diz que aquele homem está aos pés de Cristo agora, adorando. Aleluia. A última imagem que nós temos desse homem é aos pés de Cristo, restaurado, reabilitado. Aleluia. Ele disse: eu vou com vocês. Jesus disse: não, volta para sua casa, restaura os seus e anuncia para eles quão grande coisa Deus fez por você. Talvez Deus te deu tudo isso que você está vivendo aqui. Talvez eu esteja pregando para um ex-gadareno, e talvez você diga: o que oferecerei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele está dizendo: você, eu não quero prata, não quero ouro, eu quero você. Deus quer você com tudo o que é seu. Aleluia. Enquanto você não é de Deus totalmente, a prata e o ouro que você tem no bolso também não é de Deus. Mas quando você se diz: Deus, eu sou todo seu, então todos os seus ganhos também é dele. Então essa noite o reverendo me deu oportunidade, e eu estou debaixo de uma ordem. Quem tem juízo obedece, não é verdade? Prepara a tua oferta agora, no Pix, no cartão, ou na moeda, na cédula. Nós vamos participar agora do ofertório. Você ouviu essa palavra? Pode ser depois? Então tá bom. Mas vai preparando aí. Você não está barganhando com Deus, você só está dizendo: Deus, tudo que é meu é seu, e o mínimo que eu te dê aqui é mínimo, é incomparável, é irrisório, tudo a quanto o Senhor já fez por mim. Antes da oferta, eu quero te convidar à frente. Existe um propósito nesta conferência, e nós vamos trabalhar. O reverendo vai assumir agora e vai trabalhar conforme aquilo que o Espírito Santo tem direcionado ele para esses dias. E eu te convido, vem para o altar. Existe um código do céu a terminar de ser liberado sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Deus está tirando pessoas de sepulcros espirituais, financeiros, sentimentais, de relacionamento, na família, nas finanças. O diabo não se contém somente de te colocar em um sepulcro, ele quer te colocar em vários. Mas é noite dessa anormalidade ter fim. Eita glória!
esta anormalidade vai acabar. Vivos não moram em sepulcros. Vem adorando, vem com espírito de adoração. Vem para a guerra mesmo. Vem sensível, vem quebrantado. Há uma liberdade de Deus aqui no nosso meio. Há uma libertação geral, completa. Recebe de Deus agora. Fecha os teus olhos agora. Ele está te tirando desse sepulcro agora. É só se render a Ele como o gadareno fez. Corra para Ele e não dele. Ele não vai te fazer mal. Ele não vai te fazer mal. Ele não vai te abusar como os outros homens fizeram. Ele não. Ele tem carinho, Ele tem amor, Ele tem cuidado, Ele tem zelo. Ele tem liberdade a você. Aleluia. Ele é diferente. Ele é diferente. Recebe agora. Se renda a Ele agora. Se prostre a Ele agora. Adore Ele agora. Coloca a mão no seu